Vamos virar a página, vamos falar do Flamengo. O Mengão que está prestes a contar com Léo Ortiz no seu plantel, no seu elenco. O jogador que desembarcou no Rio de Janeiro pouco depois das 18 horas desta terça-feira, se despediu do Bragantino e está em vias aí de ser anunciado oficialmente pelo Mengão. Aliás, o Flamengo até fez um post ontem à noite, eu estava vendo, né? Fez um post falando da chegada do Léo Ortiz e tudo mais. Em suas primeiras declarações, além de falar do sonho por títulos e o orgulho de vestir a camisa do rubro-negro, ele elogiou, né, a estrutura do Ninho do Urubu. Nós temos a sonora do Léo Ortiz. Logo no desembarque lá no Rio de Janeiro, ele já falou do Flamengo, já falou como jogador do Flamengo. O Léo Ortiz fala e você acompanha aqui na PAN. Não, já durante esses últimos meses já foi de uma ansiedade muito grande, porque deu para sentir o tamanho da torcida do Flamengo e a repercussão toda que se deu nas redes sociais e todo o carinho que já foi demonstrado por mim desde o início, né? Então, estou muito feliz, ansioso para que dê tudo certo nos exames e que eu já possa treinar e me adaptar com meus companheiros, conhecer todo mundo, conhecer o CT que eu já ouvi falar que é sensacional. Então, estou ansioso para tudo isso e muito feliz com essa chegada. Toda a história do Flamengo diz isso e todas as pessoas que passaram pelo Flamengo, eu pude conversar, sempre me falaram do tamanho do Flamengo e do tamanho do clube e do quanto isso representaria na minha carreira, né? O quanto marcaria isso na minha carreira. Então, desde o início, desde os primeiros contatos com o Brás, com o Spindel, eu sempre deixei claro da minha vontade e de que faria o possível para poder chegar ao clube, né? Então, muito feliz que eles também foram desde o início até o final junto comigo nessa operação, né? E no final deu tudo certo e agora é esperar para poder jogar e conquistar muitos títulos com a camisa do Flamengo também. É um cara que eu pude conhecer na seleção, né? Então ele foi um fator também muito primordial para que eu viesse também e estou muito ansioso não só para trabalhar com ele, mas com todos os companheiros, conhecer todos e poder conquistar muitas vitórias com essa camisa. Tá aí o Léo Ortiz, que trabalhou com o Tite na seleção brasileira, agora vai trabalhar com o Tite no Flamengo. Mauro César, Léo Ortiz chegando, acabou essa novela toda envolvendo o Bragantino, Flamengo, num sistema defensivo bem sólido, né? Que começou muito bem a temporada 2024, com o Léo Pereira, que vem jogando muita bola, com o Fabrício Bruno, o Flamengo também tem o Davi Luiz aí como opção. Você acha que dá para encaixar o Léo Ortiz aí nessa dupla de zaga com o Léo Pereira? Chegou o Léo Ortiz para o Flamengo. Mauro César. O Léo Ortiz eu vejo como uma reposição Rodrigo Caio, né? Que já no ano passado jogou bem pouco, né? Por conta de questões físicas, é um zagueiro com qualidade de passe. Eu acho que a tendência é ele se tornar o titular junto com o Léo Pereira. Eu acho que a zaga deveria ser a zaga dos Léo, o Pereira e o Ortiz. Mas vai levar um certo tempo. Acho que agora para a final, a semifinal, né? Contra o Fluminense, não creio que ainda não. O Fabrício Bruno teve uma lesão no nariz, mas geralmente o jogador põe aquela máscara e joga, né? Não acho que isso vai ser problema. E o Davi Luiz também jogou o jogo passado, né? Então ele tem agora 4 zagueiros aí, fora o Cleiton, que é um jogador da base. São 5 jogadores que o Tite tem aí para a posição. Uma informação, né? Apurei agora há pouco, o Flamengo vai tentar contratar mais um meio-campista para essa temporada. Aí alguém vai dizer, mas a janela fecha amanhã. No entanto, do dia 1º até o 19 de abril, os jogadores que atuaram em campeonato estadual tem essa brecha, podem mudar de clube, desde que ele tenha atuado. Por exemplo, o Thiago Maia jogou uma partida do estadual pelo Flamengo. Então, mesmo que não chegue a um acordo com o Internacional até amanhã, que é o dia 7, o Inter e o Flamengo podem fechar esse negócio adiante. No dia 1º de abril ele pode começar a trabalhar no Inter. Ou seja, em poucas semanas. Pode até se apresentar, ficar lá e ser inscrito para jogar a partir de 1º de abril. Isso. Então, e o mesmo vale para qualquer jogador que atue em campeonato estadual, séries A e B, né? Eles podem migrar. Então, a informação que eu apurei é que o Flamengo vai tentar contratar um meio-campista, porque o Gerson deve ficar fora talvez 90 dias, né? Por conta da questão lá do problema renal, cirurgia, até o jogador ficar curado, fazer recuperação física e poder jogar, vai levar, a priori, parece que 3 meses. Ele está fora já há quase 1 mês. Então, não sei agora se são mais 2 meses e pouco ou 3 meses a partir da cirurgia. Essa informação eu preciso checar. O prazo, eu sei que é um prazo longo, né? Ele vai ficar um bom tempo fora. Então, eles vão tentar contratar um jogador, não sei ainda quem, não tem um nome, não vou ficar aqui especulando. E eu falei agora com a CBF para checar essa informação, se estava valendo essa regra do ano passado. Me confirmaram que sim, ela segue valendo, a primeira 19 de abril. E foram 115, cara, transferências assim ano passado, número alto, né? Fiquei até surpreso.
115 jogadores mudaram de clube nesse período, entre clubes indo para clubes da Série A e B, né? Que jogaram estadual. E eu entendi agora o seguinte, puseram o Thiago Maia naquele jogo por isso, essa é a dedução minha. Ele não estava nem sendo relacionado. Aí um jogo lá, ele jogou o primeiro tempo, comecinho do segundo, saiu. E nunca mais voltou a ser relacionado. Foi o jogo do Sub-23, acho que foi o jogo da Portuguesa até, não, do Nova Iguaçu. Jogou o Pablo, que já foi embora, foi para o Botafogo, né? E os dois saíram. Nenhum dos dois terminou a partida. Mateuzinho jogou também. Mateuzinho jogou também. Mesma situação. Você teria condições de negociar o Mateuzinho depois, mesmo que passasse o prazo do dia 7. É legal isso aqui, inteligente. Acho que os dirigentes aí estiveram atentos. Imagino que em outros clubes deva ter acontecido algo parecido, né? Você, sabendo da brecha, você tem um jogador que você acha que vai negociar, você põe para jogar ali 15 minutos, assinou a súmula 5 minutos. Um abraço, ele jogou o estadual, aí ele pode se transferir. É uma maneira que eles encontraram, a gente fala muito mal da CBF, mas acho que essa é uma boa medida no meio de tanta coisa errada, que é de você evitar que o jogador, por exemplo, o cara joga no Água Santa, né? Aí terminou agora o prazo dia 7 e o Água Santa está sem série. Aí não joga mais lugar nenhum. Estou falando do Água Santa que ano passado aconteceu, foi vice-campeão paulista, não era de série nenhuma, né? Sim. Aí o cara fica sem clube. Sim. Vai jogar onde? Não tem onde jogar. Então você tem a possibilidade do jogador que interessar ele se transferir para um time de Série A ou de Série B nesse período que esse ano é de 1º a 19 de abril. Então deve ter ainda mais notícias aí de mercado do Flamengo para aqueles fanáticos que só querem contratação de jogador. O Flamengo contratou, são 3 tiros assim de bazuca, né? De La Cruz, Léo Ortiz e Vinha. São contratações pesadas para o futebol brasileiro. Jogadores caros de ótimo nível, né? Sendo que o Vinha disputa a posição com um jogador convocado para a seleção, de novo, que é o Ayrton Lucas. O Léo Ortiz disputa a posição com a zaga titular mais o Davi Luiz, né? E o De La Cruz chegou também para brigar por posição num time que tem, em condições normais, o Gerson, o Arrascaeta, o Pulga, que são jogadores de nível de seleção, né? E os caras na rede social estão loucos, tem que contratar mais. Não é só do Flamengo, não, de qualquer time. O torcedor de contratação é uma coisa curiosa, cara. Você quer um título ou quer uma contratação? Ah, uma contratação. Você é campeão, não. Um reforcinho, né? O título contratação. Reclamam no Palmeiras, os caras ganham tudo e reclamam que não contrata. Se não contratar, até entenda-se, eu acho que precisava contratar para essa posição, mas é uma histeria, assim, é uma coisa maluca isso. Sabe? E isso é que gera também os famosos jornalistas de mercado, que, aliás, estão dando muito tiro no pé essa semana. Inclusive, lá fora tem umas histórias cabeludas aí. Nossa. Ô, Mauro, mas... O Rômulo, ele vem no Palmeiras nessa brecha também, né? Isso. Estadual, né? Do Novo Horizonte. Eu pensei nisso, né? Também. Porque tinha torcedor, o Palmeiras até, enfim, a gente apurou essa informação, e o Rômulo só chega ao Palmeiras depois do fim da participação do Novo Horizontino. Aí muita gente questionou, mas quando o Campeonato Paulista terminar, se o Novo Horizontino chegar a uma decisão, por exemplo, já vai fechar a janela. Então como que o Palmeiras faria para registrar? Então tá explicado, né? Tá mais do que explicado. Ô Mauro, você apurou essa informação, o Flamengo busca um meio-campista, acho que isso justifica então a procura do Flamengo pelo Maicon, mas como você disse, hoje não há um nome, né? Para o torcedor não achar que o Maicon pode voltar à pauta. Não é o Maicon seria transferência internacional, né? Porque ele pertence ao Shakhtar. Se o Flamengo compra o Maicon, aí já acabou o prazo. Ele vai comprar o Maicon do Shakhtar. O Corinthians só está emprestado, ele não pertence ao Corinthians, né? No meu entendimento, o Maicon não se encaixa nessa situação, porque o jogador tem que rescindir o contrato nesse prazo e fechar com outro clube. Por exemplo, dia 1º de abril, imagina, sei lá, que o Thiago Maia ainda está no Flamengo. Vou fazer a contramão disso. Não acertaram até amanhã. Aí chega no final de março, os clubes entram em acordo. Na verdade, até o que está rolando aí é que parte do jogador pertence ao Lille e o Lille quer um percentual maior do dinheiro que o Inter se propõe a pagar, que o Flamengo até já aceitou. Então a briga é Flamengo e Lille ali para ver como dividir esse bolo. Mas digamos que aí passou o dia 7, que amanhã é o Thiago Maia. Houve um acordo entre todas as partes. No caso, não é transferência internacional, porque ele está vinculado ao Flamengo. O Lille só tem um pedaço do jogador, metade dos direitos, mas ele está vinculado, registrado como atleta do Flamengo, né? Essa é a diferença para o Maicon, que está emprestado ao Corinthians e é vinculado ao Shakhtar da Ucrânia. Mas aí entraram em acordo, né? Sobre o Thiago Maia. Ele já jogou uma partida, ele rescinde com o Flamengo, né? E automaticamente ele pode assinar com o Internacional. Então, digamos, se tem um jogador que atua em qualquer clube da Série A ou Série B que o Flamengo tenta contratar, ele rescinde e assina. Esse é o mecanismo. Ele rescinde o contrato, mas tem que apresentar a súmula mostrando que ele jogou uma partida do estadual.
Ele tem que ter jogado o estadual, porque esse mecanismo foi criado para tentar evitar que os jogadores, especialmente times menores, né, não fiquem sem oportunidade. O clube quer contratar, o cara está livre no mercado, que acabou o campeonato, o futebol daquele clube foi desativado, isso é um absurdo que tem no futebol brasileiro, mas é assim, e o cara não pode trabalhar. Então é a maneira de você abrir esse espaço. Aí, claro, se beneficia também jogadores de um porte maior. Tem uma prática dos clubes brasileiros de contratarem depois os estaduais para o Campeonato Brasileiro. Aliás, muitos clubes, assim, eu acho até que essa gestão faz todo sentido. Por exemplo, imagina assim, vamos pegar o Sport na Série B. Ele joga agora o Campeonato Pernambucano e a Copa do Nordeste. Vamos imaginar que o Sport estivesse na Série A, tivesse subido. Ele tem que contratar para a Série A. O time que ele tem, de repente, serve para a Copa do Nordeste, Campeonato Estadual lá em Pernambuco. Para a Série A ele precisa de mais. Se ele contrata só em abril, ele fica 3 meses com a folha de pagamento muito mais leve. E ele tem bala para fazer contratação em abril. Isso também é importante. Muitos clubes pensam assim, eu não posso ter um elenco tão caro em janeiro, fevereiro e março, porque a competição muitas vezes não Mauro, paga. eu sei disso por causa do Londrina, lá da minha cidade, é que geralmente monta um time mais barato no estadual e contrata para a Série B, agora para a Série C, depois dos estaduais. Sim. O Campeonato Paulista paga muito melhor. Sim. Então, assim, jogadores que vão disputar a Série B, por exemplo, sim, a maioria está jogando aqui o Campeonato Paulista. Então, esses clubes que vão disputar a Série B vão atrás desses jogadores, sim, do Paulistão quando termina o Paulista. Então, precisa dessa brecha para a montagem dos times. Vários jogadores de times aqui de São Paulo, alguns do Rio também. Pega lá o Nova Iguaçu, que é semifinalista. Né? Vai ter jogador do Nova Iguaçu que certamente, o Carlinhos, que é o artilheiro do Campeonato, sim, Carioca, esse cara vai interessar algum time, pelo menos Série B. Algum time vai atrás dele. E aí ele não pode jogar porque passou o dia 7, não, ele rescinde com o Nova Iguaçu lá em 1º de abril, 2 de abril, ele vai para um outro lugar. O jogador que foi revelado no Corinthians. Isso. Na geração do Pedrinho. Ah, é verdade. Que era do atacante. Galo, né? Carlinhos, atacante, verdade, aquele. Campeão de Copa São Paulo pelo Corinthians. Ele, o Pedrinho, ele até subiu profissional, jogou pouco, agora reapareceu como artilheiro aí no Carioca, no Nova Iguaçu. E outra brecha que é dada é jogador que está sem contrato, né? Sim. Jogador que não tem contrato com clube algum, a sim, qualquer momento acho que ele pode ser contratado. Também pode. Né? Bom, Mauro César trouxe a informação aqui, o Flamengo vai em busca de um meio-campista no mercado. Bruno Prado, José Manuel. Eu acho legal sim essa janela aí que a CBF abre, porque o nosso calendário ele não é o mesmo o ano inteiro, né? Se fosse um calendário em que o Campeonato Brasileiro iniciasse já em fevereiro e corresse durante todo o ano, seria diferente, mas o nosso calendário ele é dividido, né? Tem os estaduais, depois dos estaduais começa o Campeonato Brasileiro, então faz todo sentido, né? Dessas transferências, como o Zé falou, no Campeonato Paulista vem muito jogador que joga a Série A e B, defender os clubes no Paulista, o Água Santa, a Inter de Limeira, o Santo André, se bem que hoje tem muito time do Campeonato Paulista que está na Série B, que já está na Série B, mas até pouco tempo não eram tantos. Então esse é um time do Água Santa, vice-campeão paulista ano passado, quase todos jogaram Série A ou B do Brasileiro do ano passado. Vários para o Santos, né? O Santos levou 3, que já estão lá, os 3 de volta, lá o Bruno Mezenga, o Gabriel Inocêncio e o Landias, os 3 estão no Água Santa. O goleiro Igor Vinhas, que também voltou, jogou a Série B pelo Avaí. Então, quase todos eles jogaram por algum clube na Série A ou B. Então, essa janela é boa, corrige essa questão do nosso calendário, que são 2 realidades diferentes, de janeiro a abril e depois de abril até dezembro. E, assim, o Flamengo, ele tem dinheiro para investir, tem a provável saída do Thiago Maia, tem esse problema com o Gerson, tem a Copa América, o Flamengo deve perder os seus 3 meio-campistas hoje titulares, Pulgar, De La Cruz e Arrascaeta, os 3 serão convocados para a Copa América, são jogadores das suas seleções, Pulgar do Chile, De La Cruz e Arrascaeta do Uruguai. Então o Flamengo está pensando Varela nisso. Ninguém liga, né? Pode ir. E vai, mas hoje é titular, e tá bem. Com o Tite ele... E o Vinha? Ele se acertou. Tem o Vinha e pode ir o Ayrton Lucas, podem os dois. O Dorival convocou o Ayrton Lucas, né? O Flamengo pode perder os 2 laterais esquerdos. O Vinha é praticamente certo que será convocado pelo Uruguai. E o Ayrton Lucas, né? Se a gente levar em conta essa primeira convocação do Dorival e a próxima convocação já é para a Copa América, também tem chance de defender o Brasil na Copa América. E o Flamengo perderia os seus 2 laterais esquerdos. Os uruguaios encaixaram bem nesse time do Flamengo. Fala, Zé. Você vê, assim, cada vez mais uruguaios nos clubes brasileiros. O Flamengo já tem vários, né? O Botafogo entrou em campo do dia com vários uruguaios também, né? O Rafael Porcari mandou uma foto aqui da despedida do Léo Ortiz lá no Bragantino, abraçado aqui ao treinador, o Pedro Caixinha, aqui chorando bastante, o Léo Ortiz, né? Foi
capitão durante muitos anos e jogou muita bola com a camisa do Bragantino. O Flamengo, como o Mauro falou mais cedo, fez ótimas contratações. Léo Ortiz é um zagueiro muito bom. Eu até ia perguntar para o Mauro qual a dupla que ele achava que ia jogar, né? Se repetindo a dupla de zaga do Bragantino com Fabrício Bruno e Léo Ortiz, né? Ou Léo Pereira. O Davi Luizão já está mais reserva assim, né? Mas ele já falou disso, né? Que acho que o Léo Ortiz deve fazer dupla com o Léo Pereira. E o Léo Pereira em alta depois do gol e das boas atuações que ele tem tido mesmo, mas daqui a pouco, no momento aí, né? Fabrício Bruno, quando os dois jogavam no Bragantino, a sensação que eu tinha é que o Ortiz era muito melhor. E de repente o Fabrício Bruno com a camisa do Flamengo joga muito. É um zagueiro rápido, principalmente pela velocidade. De La Cruz foi uma ótima contratação. Enfim, Flamengo, o Vinha é uma ótima contratação também. Agora, ali no meio campo, nesse reforço, Mauro, é mais para primeiro, segundo homem de meio ou mais à frente ali para disputar a vaga ou para ser reserva do Arrascaeta? Eu acho que eu imagino um jogador um pouco mais à frente, porque o Gerson vai ficar fora esse tempo todo, né? Um jogador que possa fazer o papel do Gerson. Um meia que possa fazer o papel. Eu imagino isso. Volante ele tem 3. Alan, Igor Jesus, né? E o Pulga. Ele tem 3 jogadores. Agora, ele tem menos meias agora, né? Com o Gerson fora. Porque o pessoal fala muito, o Gerson vai ficar barrado, porque o De La Cruz, não sei o que e tal, mas ele tem opções, né? Ele tem alternativas, ele passa a ter menos, né? O Tite gosta muito de jogar com pontas ali. Hoje, o Luiz Araújo de um lado, o Cebolinha, o Bruno Henrique do outro, etc. e tal. E o De La Cruz voltando um pouco mais ali para compor o meio campo com Pulgar e Arrascaeta. O De La Cruz é meio com o segundo homem, né? E o Gerson estava fazendo esse papel, buscando a bola no meio dos zagueiros até ser afastado. Eu acho até que quando o Gerson voltar, talvez ele tenha que brigar por uma posição como meia pela direita ali. A função que fazia o Everton Ribeiro ali, um meia que atua pela ponta, mais aberto, né? Que foi onde mais ou menos jogou o De La Cruz no começo, com o Gerson mais centralizado. Acho que o De La Cruz, a tendência é de se firmar ali, ele não mexer muito nisso. Mas eu imagino que um jogador que possa fazer o que o Gerson, mais ou menos o que o Gerson fazia, porque essa é a carência maior, me parece, nesse momento. Embora também volantes, acho que são poucos, 3 volantes, acho pouco, número pequeno para a temporada inteira. Mas pode ser que eles pensem no meio da temporada, na janela do meio do ano, trazer mais um jogador, né? Aí já poderia ser do exterior. Aí pode ser do exterior. Aí não se restringe ao futebol brasileiro. No caso do lateral direito. Que é um exercício difícil você falar, mas quem que o Flamengo poderia buscar dos campeonatos estaduais? Pode buscar num grande clube rival, dinheiro para isso ele tem, né? Mas é um exercício que fica mais difícil você imaginar quem ele traria para jogar ali.